Boa tarde, meu querido irmão, boa tarde, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um consolo para a alma, não é, meu irmão? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, o amor dele, saber que ele em presença está ao nosso redor, nos livrando, porque ele é bom e misericordioso. Isso é uma coisa que nos dá segurança de fato, e segurança só no Senhor, porque ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, de forma metafórica, né? Hoje é dia 19 de fevereiro do ano de 2014 e o programa Explicando a Bíblia está iniciando neste momento. E dentre os propósitos do programa Explicando a Bíblia tem aquele propósito nobre que eu sempre cito, que é o incentivo à leitura da Bíblia. E também digo para mim e para você, meu irmão, não deixemos vazar entre os dedos esta felicidade que Deus nos deu, é ter a Bíblia em mãos, a sua palavra registrada para a gente consultar em qualquer momento, seja de dor, seja de luz, seja de paz, seja de conforto ou desconforto, mas ela está ali à nossa disposição. Hoje trabalharemos o capítulo de número 30 do livro do Gênesis. Para essa tarefa honrosa, estou recebendo aqui, tendo a honra, né? Vamos aqui, a tarefa honrosa por um amigo honroso também, é o nosso querido amigo pastor Josenil Júnior, pastor da congregação de Capim Macio, é uma das igrejas do setor 23, que tem como coordenador o seu pai, o pastor Josenil Araújo, e o pastor Josenil Júnior sabe que é sempre muito bem-vindo e já está com a oportunidade para iniciar o seu comentário. Glória a Deus por isso. Cumprimento a todos os amados irmãos com uma santa e gloriosa paz do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam tributadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E é como o apóstolo Paulo fez questão de enfatizar na Epístola aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 9, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então é por intermédio dele que nós estamos aqui nesta tarde, participando de mais uma edição do programa Explicando a Bíblia. E eu só tenho a agradecer a Deus por estar revendo o nosso querido irmão e amigo Gilvan. Deus continue abençoando o servo do Senhor, pelo trabalho honroso que tem feito, com muito zelo, com muita dedicação. E sem sombra de dúvida, queridos irmãos, o Senhor vai galardoar o feito do nosso irmão Gilvan. E hoje, queridos, como nós temos feito todas as semanas, estaremos estudando mais um texto das Sagradas Escrituras. Desta feita, o capítulo 30 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro das origens. E nós estaremos, irmãos, vendo os filhos que Jacó teve com as suas duas esposas e com as suas duas concubinas, bem como o momento em que ele deixa a casa do seu sogro Labão e recebe, Jacó, portanto, recebe uma grande recompensa pelo seu trabalho, ovelhas e bodes multiplicados abundantemente, camelos, jumentos, servos e servas. Então este capítulo é maravilhoso, irmãos. Vamos meditar nele em nome de Jesus. Contudo, é importante nós enfatizarmos que eu só posso compreender plenamente o capítulo de número 30 se eu me reportar ao final do capítulo 29, principalmente a partir do versículo 21 até o versículo 35. O capítulo 29, como os irmãos bem sabem, mostra exatamente o pacto, ou aliança que foi feita entre Jacó e Labão, e nos diz as Sagradas Escrituras que Jacó trabalhou por Raquel 7 anos, contudo foi enganado pelo seu sogro e recebeu Lia ou Leia, de acordo com a versão. Então trabalhou por ela, e ao cumprir a semana desta, ou seja, de Leia, o Senhor, naquele contexto ali, Labão, o senhor da casa, deu então para Jacó a filha mais nova, Raquel, e ele trabalhou por ela mais 7 anos. Então, trabalhou 14 anos pelas suas duas esposas, Leia
e Raquel. Então nos diz as Sagradas Escrituras que além daquelas duas esposas que ele recebeu, as duas servas de cada uma delas, no caso uma de Leia e outra de Raquel, também foram entregues para Jacó. E é nesse contexto, queridos irmãos, alguns versículos são chaves para a nossa compreensão, como por exemplo o versículo de número 30 e o versículo 31, que nos dizem assim: entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, que Jacó amou mais a Raquel do que Leia. Esta era aborrecida aos seus olhos. E o Senhor viu, queridos irmãos, o aborrecimento de Leia, viu como ela era desprezada pelo seu marido. Afinal, nós vamos observar que Jacó casou-se com Leia por engano. Ele foi enganado pelo seu sogro. Agora, ele casou com Raquel por amor. Ele amou desde o primeiro momento em que a viu. Nós sabemos isso, de acordo com a narrativa do capítulo de número 29. Então, queridos, é mais do que natural que Jacó aborrecesse a sua esposa Leia e amasse a sua esposa Raquel. Mas como Deus é justo, como Deus é misericordioso, e como o Senhor nosso Deus, queridos irmãos, de acordo com as Sagradas Escrituras, olha para aquele que está sendo afligido, para aquele que está sendo humilhado, para aquele que está sendo aborrecido, nos diz a Bíblia que ele abre então a madre de Leia, e ela tem um filho, o seu filho primogênito chamado Ruben. Este nome significa eis um filho, de acordo com a língua hebraica, porque o texto nos diz o seguinte: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então ela tem esse primeiro filho, o filho mais velho, logicamente, de Jacó e Lia, o filho primogênito, e nós vamos ver, de acordo com as Sagradas Escrituras, que em momento posterior, este filho primogênito perde a sua primogenitura ao deitar-se com Bila, concubina do seu pai, e por isso, queridos irmãos, a partir do pecado de Ruben, nós vamos ver no contexto de Crônicas, que José recebeu esta bênção da primogenitura. Isso é muito interessante quando nós analisamos a história de Jacó e da sua descendência. Logo depois, queridos irmãos, nós vemos o segundo filho que aquela mulher tem, Leia teve com Jacó, Simeão, que significa no hebraico ouvindo. Aí o texto diz o seguinte: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e por isso o nome dele foi chamado Simeão. Então é o segundo filho. Nós vamos nos lembrar no contexto das Escrituras, é lógico, isso será estudado, não sei se no mês de fevereiro, irmão Gilvão, ou se no mês de março, que Simeão, juntamente com Levi, seu irmão, foram causa de um grande genocídio na cidade de Siquém, conforme Gênesis capítulo 34. Agiram de forma tresloucada, inclusive, queridos irmãos, assassinaram todos os varões daquela cidade. O terceiro filho daquele relacionamento foi chamado de Levi, de acordo com o hebraico significa junto, porquanto agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Os irmãos vão observar que todas as vezes que Leia concebia, ela dava um nome ao seu filho que refletia o seu estado interior, a tristeza que ela sentia. Por quê? Porque, queridos irmãos, ela tinha filhos com o seu marido, mas não tinha o amor dele. Aí nós vamos ver a diferença entre Raquel e Leia, porque enquanto Raquel não podia gerar filhos, era estéril, mas tinha o amor do seu marido, Leia, em contrapartida, tinha filhos, mas não tinha o amor do seu marido. Então, elas eram competidoras. Nós vamos ver no contexto do capítulo número 30, que em todos os momentos elas se mostram rivais. E elas queriam ter filhos, não simplesmente, queridos irmãos, para suscitar descendência ao seu marido, mas também para disputar o seu amor.
nós vamos ver que este é o motivo pelo qual aquelas duas mulheres sempre estão em litígio, em conflito. Então esse terceiro filho foi dado por Deus a Leia. E o quarto filho, concluindo o capítulo 29, a partir do próximo, nós já estaremos tratando do capítulo de número 30, ela teve um quarto filho chamado Judá, que significa louvor no hebraico, e aqui ela diz: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso é que o nome daquela criança foi chamado Judá. Então ela, a partir desta geração, ela cessou de ter filhos. Deus abriu a madre, lhe deu 4 filhos, ela cessa de ter filhos, e no capítulo 30 nós veremos o drama de Raquel. Nós vamos ver, queridos irmãos, a frase muito forte que ela disse para o seu esposo Jacó. Então no próximo bloco estaremos retornando em nome de Jesus. 13h14, vamos ouvir o primeiro hino com o pastor Feliciano Amaral. Vamos ouvir Sou Jesus. Do vale da sombra da morte, do ventre da escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurar minha mão.